pessoas me perguntam quando é que eu devo procurar um mentor. E sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, Minuto Mentor. Eu sou o Renato Ritt e vou falar para vocês hoje sobre esse tema. Quando é que eu devo usar, quando é que eu devo pensar em ter na minha carreira um mentor, alguém que possa me dar uma luz, alguém que possa me ajudar, alguém que possa trocar alguma experiência comigo. Ora, essa questão tem múltiplas respostas, né? Eu diria para você que quem começa uma carreira, por exemplo, e até antes de fazer uma carreira na universidade, antes de seguir uma carreira acadêmica, tem uma boa oportunidade de usar um mentor, alguém que possa ajudar, não somente na escolha, mas na definição também dos passos para que você possa trilhar esse caminho de uma maneira mais segura, de uma maneira mais confiante. Então eu diria que o mentor, ele tem um papel muito forte nessa transição, principalmente do jovem, né, que tem que decidir por uma carreira, às vezes muito jovem, sei lá, aos 16, 15, 17 anos, você tem que já ter clareza daquilo que você quer fazer. E é óbvio que a maturidade não vai estar ainda num ponto de você poder fazer essa definição de uma maneira mais eficiente. Então, a primeira recomendação seria um processo de mentoria, aí cairia muito bem, seria bem sustentável, né? Bastante sustentável para quem está num processo de decidir para que rumo dar a sua carreira. É muito comum lá fora, e a gente não vê isso muito no Brasil, mas é muito comum lá fora, principalmente nas universidades, existir a figura do mentor, né? A pessoa que faz um elo de ligação entre o aluno, entre a carreira e entre o corpo docente da organização. Então faz esse meio de campo, ajuda, colabora, troca expertises e dessa maneira transforma o caminho, a jornada do aprendiz, aquele que está começando, uma jornada mais fácil, algo que seja mais tranquilo, né, de ser executado. A gente sabe que esse é um momento bastante crítico, bastante difícil. E nesse momento difícil, se você recebe alguma ajuda externa, sempre essa ajuda ela é bem-vinda. Mas existem outras formas de se utilizar a figura do mentor, né? Você pode ter, por exemplo, algum momento de uma decisão que você tenha que tomar, uma decisão profissional, uma decisão de carreira. Eu gosto de falar um pouco mais na área que eu tenho maior expertise, que é justamente a área de gestão, a área corporativa. Então, quando você vai tomar uma decisão, por exemplo, de abrir um negócio, de empreender em alguma área, de empreender em algum nicho, alguma startup, o uso de um mentor também é muito aplicável, né? Pode facilitar bastante a vida daquele que está começando o negócio. As dúvidas sempre aparecem, né? Então, aonde eu vou investir? Eu tenho capacidade para isso ou não? A minha ideia é uma ideia boa ou não? A minha ideia é uma ideia inovadora ou não? As minhas habilidades, os meus potenciais são suficientes ou não? Todas essas questões podem ser alvo, podem ser temas de conversas de mentoria. E o mentor, claro, com a sua expertise, pode ajudar, pode trocar e pode dar algum tipo de suporte para aquela pessoa que procura tomar uma decisão em empreender em alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Se ao abrir um negócio a sua maior dúvida, ela é uma dúvida, por exemplo, tributária, é muito comum você ter pessoas que têm uma expertise nessa área, que conhecem bem do negócio, como mentores. E aí você pode falar, poxa, mas espera aí, isso daí não é uma consultoria, né? Não é algo que eu posso pegar um profissional e eu posso pagar esse profissional para ele me ajudar com uma consultoria ou com que me traga um sistema já meio que pronto, né? Essa é a grande diferença. A consultoria, geralmente, ela já tem algo formatado. Ela já traz para você uma solução pensada, uma solução formatada. Enquanto que na mentoria, existe um processo totalmente diferente. Na mentoria,
o mentor vai entender você, o mentor vai entender como é que se dá a sua ideia e proposição de um novo negócio, vai tentar montar com você um cenário completo disso, para que aí você tire e você aplique as suas melhores conclusões. Essa é a grande diferença, vamos dizer assim, entre um processo de mentoria e um processo de consultoria. Eu trabalhei muito tempo com consultoria, e consultoria tecnicamente tem um tempo, você chega, você faz um diagnóstico, você molda e você entrega alguma coisa. Na mentoria é um pouquinho diferente, na mentoria você faz a pessoa também se desenvolver, você troca experiência, obviamente, daí o muito importante que o mentor tenha essa experiência, né, detenha essa experiência, para que ele possa fazer uma melhor troca com o seu cliente. Então, fortemente, essa seria uma segunda aplicação do processo de mentoria. Carreira, muito comum, muito comum. Muitas vezes a gente está num processo de transição, né? Aliás, eu digo que esse processo hoje ele é um processo praticamente constante. Nós constantemente estamos em evolução, constantemente estamos buscando novas saídas, novas alternativas. Desde a entrada na empresa ali, eu posso entrar como um trainee, como um estagiário, e aí eu passo por outras áreas, eu começo a crescer, começo a ter mais bagagem, mais experiência, mas sempre existe aquela questão, aquela dúvida, para onde eu vou, onde eu quero chegar, será que eu quero ser um gestor, será que eu quero ser um especialista, será que eu quero continuar nessa área, ou será que eu quero ser uma pessoa que tem uma visão mais multifacetada, né? Que eu consiga ver mais áreas, que aliás também é uma outra tendência, você conhecer um pouco mais do todo, né? E não simplesmente focar em uma especificidade de uma área ou de um produto, etc. Ou seja, sempre nessa situação, o mentor pode ajudar você a ter uma clareza maior do caminho. Eu gosto sempre de frisar isso aqui, que o mentor, ele não tem um papel de empurrar você para lugar nenhum. Ele não tem o papel de abrir a porta para você e deixar você entrar. Mas ele tem o papel, sim, de mostrar as portas possíveis para você. E, obviamente, dizer para você, com a experiência dele ou dela, quais portas você tem maior condição. Quais portas você tem ali maior interação, quais delas são mais subjetivas para você, quais delas são mais linkadas com você. Então, o papel do mentor vai ser esse, vai ser um papel de conversar, fazer questões, trocar expertises, trocar experiências, de maneira que assim você consiga ter maior clareza daquilo que você quer. Eu vejo hoje uma situação bem interessante, que é a situação onde você tem grupos ou pequenos grupos que precisam de uma mentoria. Isso é muito comum, por exemplo, quando você tem uma empresa familiar. E essa empresa familiar pode estar no momento de decisão de para onde a empresa quer ir, se a empresa quer crescer, se a empresa quer se estruturar melhor, ter melhores processos, se a empresa quer ser incorporada por outra empresa, se existe um processo de sucessão. Aliás, sucessão é uma outra demanda muito forte para a mentoria, né? Processos familiares, mentoria em grupo, como é que você faz isso? Muito comum você colocar lá o pai, o filho, a esposa, o irmão, e aí o tema é comum, geralmente o tema é desenvolver uma estratégia para a empresa, tomar uma decisão, e você pode fazer a mentoria assim, você pode receber a mentoria assim, de um mentor que tenha uma experiência, ou no negócio, ou no processo de decisão. Isso é importante, né? Às vezes você pode ter, nesse caso, o mentor, que ele não necessariamente ele tem que conhecer profundamente aquele negócio, mas às vezes ele tem que conhecer profundamente como se dá, como ocorre um processo de decisão, principalmente numa empresa familiar. Eu tive alguns exemplos, né? Eu tive oportunidade de participar em algumas empresas que eram empresas familiares e que eram empresas em processo de transformação, empresas em processo de, muitas vezes, de criação de processos, empresas crescendo, empresas expandindo, e aí você tem um trâmite interno
onde as pessoas muitas vezes têm interesses diferentes, onde as pessoas têm diferenciais, potenciais diferentes, habilidades diferentes, e aí você tem que juntar, né? Tem que fazer aí uma amarração entre perfis diferentes, entre intenções diferentes, para que aquela modificação, aquela mudança seja a melhor possível para o negócio. Eu brinco que o cliente aí nesse caso, ele é o negócio, né? Ele não é a pessoa, ou ele não é cada um dos membros ali que compõem aquela empresa, mas o negócio em si é o que espera ser melhorado, espera se conseguir um resultado melhor. Então, mentoria, você tem uma forte chance de utilizá-la de maneira muito diferente, de formas muito diversas, né? Eu acho sempre que quando é o melhor momento de você usar a mentoria, no momento que você tenha maturidade suficiente para receber essa mentoria. Por que isso? O mentor, ele não é a pessoa que tem que lhe dar 100% das respostas. O mentor não tem que ser alguém que tenha que sempre motivar você. O mentor, muitas vezes, ele tem que ser duro. Muitas vezes ele tem que tomar a frente e ele tem que dizer para você, olha, não faça isso porque há risco. Não faça aquilo porque pode ser um problema. Mostrar para você as soluções, mostrar para você as barreiras, muitas vezes os entraves, isso é um papel bem claro e definido do mentor. Eu falei de maturidade, né, agora há pouquinho, e a maturidade está muito linkada com o preparo de você receber um feedback positivo ou negativo, o preparo de você receber ideias que muitas vezes vão completamente ao contrário do seu modelo de pensar, né? Então, essa maturidade, ela acaba vindo num âmbito, vamos dizer assim, aonde você está aberto, você se sente suficientemente competente de receber essas informações, que muitas vezes podem ser informações duras, né? Você tem ali, por exemplo, eu vi várias vezes, você tem lá o desenho do teu sonho, você guardou dinheiro, você captou um investimento, você pensou naquele negócio, você discutiu com os amigos, você discutiu com parceiros e tá tudo claro, lindo, maravilhoso, tudo no papel, está funcionando perfeitamente bem, é impossível dar errado e naquele momento você decide conversar com alguém que é o teu mentor, ou difícil até contratar alguém como seu mentor, e esse cara vem e mostra em algumas horas que o ponto A não é o ponto correto, o ponto B não é o ponto correto, o ponto C tem alto risco, e aquela informação bate em você e, puxa vida, não é fácil, às vezes, a gente receber a crítica de alguém que conhece aquilo, de alguém que tem experiência naquilo. E eu diria para você o seguinte, né? Tem um trabalho muito recente feito no Brasil. Eles foram pesquisar por que o Brasil é um dos países que tem o maior número, um dos maiores números de empreendedores no mundo, né? Novas empresas abrindo no mundo, apesar de toda a burocracia que ainda existe para abrir uma empresa, para abrir um negócio, mas o Brasil ainda é um país tido como um país de empreendedores. E aí eles foram fazer a contraprova desse teste, né? E a contraprova era quantas empresas abertas se mantinham abertas ao longo do tempo. E se descobriu que um grande número, um número muito grande, a proporção enorme das empresas que eram abertas, com menos de 6 meses, menos de 8 meses, essas empresas eram fechadas. Ou começaria o processo de se fechar, que é outra dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça é abrir, fechar talvez seja mais complicado do que abrir. E aí eu pergunto, poxa, por quê? Né? Por quê? Por que você tem tanta vontade, tanta força para abrir o negócio e aí, de repente, o negócio não dá certo? Então, eu tenho algumas
teorias, né? Uma das teorias é que, no caso do Brasil especificamente, eu acho que muitas pessoas abrem um negócio porque elas não conseguem uma definição de carreira com uma certa visão de fim de túnel, né? Visão de fim de túnel, para você entender, eu consigo vislumbrar que eu vou me recolocar no mercado de trabalho em 2 meses, em 3 meses, e, enfim. Isso, eu vou dizer, não é um problema atual, né? O Brasil enfrenta essa situação há muitas décadas, né? Muitas décadas. E o segundo fator é que essa pessoa, ela entra para empreender, mas ela não entra preparada a empreender. Ela, às vezes, até conhece o seu mercado, até conhece, teve alguma experiência com aquilo, mas ela não traz na bagagem dela formações ou informações devidas e práticas devidas que possam fazer com que o negócio seja sustentável. Eu gosto de dar exemplo, eu gosto de contar história. Então, primeiro exemplo, quantas pessoas da área de saúde, então eu vou citar algumas aqui: odontologia, medicina, psicologia, psicoterapia, terapias em geral. Quantas pessoas são tão bem preparadas, fizeram tantas formações, se formaram em universidades incríveis, fizeram pós-graduação no exterior, e quando elas vêm para empreender no seu próprio negócio, o negócio acaba não acontecendo, acaba não vingando. E aí, obviamente, existem exceções, né? Eu vou dizer que a grande maioria das exceções são, nessa área específica, são de profissionais que já tinham um background familiar. O pai já era médico, a mãe já era dentista, né? Já era ortodontista, sei lá. A família já é uma família de psicólogos. E aí você consegue entrar no mercado e você consegue fazer com que aquilo realmente seja um negócio. Mas a grande maioria, não. E por quê? Porque isso não é o alvo, não é ensinado na escola. Você não tem lá uma forte foco em empreender, né? Você tem um forte foco em atender. E aí eu pergunto, poxa, o que vai fazer lá o psicólogo que tem 23 anos, por exemplo, formado, recém-formado, pode ter feito lá uma especialização, vamos supor, 25 anos, e 25 anos vai entrar no mercado de trabalho e vai ter que, de repente, ter o seu próprio consultório e vai ter que trabalhar com isso, ou um dentista, ou um médico que vai se aventurar a ter uma clínica, né? E a gente tem vários exemplos de médicos que até que tinham já muita experiência na área, mas que foram empreender, né? Ou trabalhavam só como terceiros, né? Para hospitais e clínicas, e num certo momento tentaram empreender, e ao tentar empreender, fracassaram. Pois, fracassaram porque eram péssimos profissionais? Não, de forma nenhuma. Fracassaram porque não se prepararam para ter um negócio. Fracassaram porque não olharam aquilo com uma visão de negócio. É um pouco chato falar isso, né? Não é um assunto gostoso falar isso, principalmente para você que está me assistindo aqui, que você pode falar, putz, mas foi isso que aconteceu comigo. Eu peguei o meu dinheiro que eu tinha num banco, uma reserva, juntei com algum familiar, fiz um investimento, montei o negócio e depois de algum tempo, de algum período, esse negócio não vingou, né? E aí vem as desculpas, né? As desculpas, eu não estou dizendo que elas não sejam verdadeiras ou não, mas o mercado, puxa, eu abri no momento errado, né? Puxa, eu abri no momento de crise. Se eu soubesse que ia ter uma situação X, se eu soubesse que o dólar iria aumentar, se eu soubesse que ia ter uma crise na Rússia, se eu soubesse que ia acontecer um problema X, enfim. É óbvio que a gente depende de fatores externos, né? Fatores que você não tem controle. Você vai abrir um negócio de importação hoje no Brasil. Você olha a história brasileira dos últimos 30 anos, você foi até estudar isso, né?
você vai perceber que você teve momentos onde o dólar estava num fluxo de alta, momento que o dólar estava num fluxo de baixa. Isso provavelmente vai continuar acontecendo e você tem que aprender a lidar com esse negócio nos momentos onde você vai ter alta e onde você vai ter baixa. Gosto de dar um exemplo, que eu estou falando para vocês aqui hoje, eu estou gravando esse vídeo fora de São Paulo. E aqui na minha região, no passado, questão de uns 10 anos atrás, existia uma senhora e ela tinha uma peixaria. E a peixaria dela era muito famosa. Era a única peixaria num raio de, vou chutar aqui, uns 12 quilômetros. Então, quer dizer, para você comprar um peixe, ou você ia para outra cidade a 12 quilômetros, ou você comprava dela aqui. Mas ela era uma pessoa que conhecia muito bem o negócio dela. E ela dizia o seguinte, ela falava, o segredo do meu negócio é que eu uso ela brincava, né? Eu uso a metodologia do urso. Eu falava, pô, mas o que é a metodologia do urso? Ela falava, a metodologia do urso é, você faz uma gordura no tempo que você tem safra, né? No tempo que você tem comida. Então, para ela aqui, só para você entender a analogia, a grande alta do mercado dela era no verão, então ela tinha que fazer uma forte reserva de janeiro, dezembro, janeiro, até meados de abril, né? Por quê? Porque essa gordura seria a gordura que manteria o negócio vivo até a próxima safra, até chegarmos lá no próximo dezembro, no próximo janeiro do ano seguinte, né? Então, isso é uma estratégia de negócio pensado. Por quê? Porque ela tinha 20 anos de peixaria. E ela tinha clientes fiéis. E até hoje a gente sente falta, ela foi embora, desistiu, estava já com uma certa idade. Mas enfim, isso é pensar estrategicamente. Talvez alguém falou isso para ela, né? Talvez ela teve algum mentor intrínseco que lá atrás falou, olha, cuidado, hein? Cuidado que se você gastar todo o seu dinheiro em março, quando está terminando a temporada, como é que você vai fazer para manter a sua empresa lá em maio, em junho, em julho, em agosto, né? Então, muito simples, uma coisa que você fala assim, poxa, mas isso é básico, isso é fácil de entender. Quem é que não faz isso? Muita gente não faz isso. Muita gente imagina que o mercado ele é contínuo, quando muitas vezes não é. Principalmente se você tem um produto que é um produto que depende de sazonalidade. Muitas vezes você tem um produto que as pessoas compram numa determinada época, né? Sei lá, você é dono de uma sorveteria. Muito bem, e aí na sua cidade você tem pelo menos 2 ou 3 meses que são meses de frio, né? O que você vai fazer na sorveteria nesses 2, 3 meses? Né? Você tem uma empresa de brinquedos. O meu pai veio dessa área, meu pai foi industrial, ele teve um pequeno negócio de brinquedos, foi um dos pioneiros em fazer brinquedos no Brasil. E é claro que o brinquedo, você tem uma sazonalidade. Você tem que depender da sua venda forte, principalmente no final do ano, né? Onde você vai ter Natal, você vai ter ali Dia das Crianças lá, que era uma outra data de sazonalidade. E aí você fazia o quê? Tinha que aprender também a lidar com os meses de baixa. Eu estou falando isso porque na mentoria, um dos pontos a se discutir, principalmente se a gente está falando de uma tomada de decisão de abrir um negócio, e aqui eu estou dando exemplo de abrir um negócio, poderia ser outra decisão, tá? É muito importante você pensar nas oportunidades que você tem, mas também nos riscos. Não é simplesmente você ser positivo. Eu estudei bastante há um tempo atrás e até escrevi um livro sobre positividade, né? Psicologia positiva nas empresas, nas corporações. E a gente tem um falso olhar para isso. Quando a gente fala que aquela empresa é positiva, você pensa que ela motiva o funcionário a todo custo, que as pessoas estão dando risada todo dia, que elas estão de bom humor, que tudo sempre dá certo. É uma falácia isso está errado. Empresa positiva é aquela que olha sempre para as oportunidades, mas também olha sempre para os possíveis
erros, riscos e adversidades. Essa é uma empresa positiva, é uma empresa que ela se adianta aos problemas, ela se adianta ao ciclo. Nós sabemos que sempre você vai ter um ciclo de alta, um ciclo de baixa, recessão é comum, ascensão é comum, superação é comum, mas se você não pensar isso nos momentos que você deve pensar, se a sua empresa está em um momento de crise hoje, ela deveria pensar quando ela estará no momento de subida. Se ela está no pico hoje, você está em alta performance hoje, você deveria pensar quando ela estará no momento de descida. Porque isso é cíclico. Não sou eu que estou falando, não. Tá no Google aí, coloca aí ciclo de crises. Você vai ver quantos ciclos existiram nos últimos 20, 30, 40, 50 anos. Brinca com isso daí que você vai se divertir. Então, nosso assunto de hoje era mentoria. Aonde você pode usar? Quando é que você pode fazer uso disso? Quando é que você pode contratar um mentor ou buscar um mentor? E, às vezes, a gente vai muito pela... A gente gosta de opinião, né? Pô, dá a sua opinião aí e tal. Só que tem um problema, às vezes a gente pede a opinião para a pessoa errada. E isso é um perigo, né? Principalmente quando a pessoa errada, às vezes, quer te ajudar muito. Então, é muito comum você ter uma ideia, essa ideia aparentemente é fantástica, e você vai conversar com uma pessoa que não conhece nada daquilo, que não conhece absolutamente nada daquilo, mas conhece você. E aí essa pessoa pode, conhecendo você, te dar um empurrão, te dar um abraço, jogar você para o processo, ou ela pode falar tanta coisa e você acabar caindo e falando, não, isso não é para mim, isso que loucura, por que eu não vi isso antes? Cuidado, porque muitas vezes a pessoa, teu amigo, ou aquele que está muito próximo de você, tentando te ajudar, pode fazer com que você tenha uma decisão errada. Procure o mentor que tenha especialidade, expertise naquilo que você quer decidir, naquilo que você quer tomar a decisão. Ou aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer ser aconselhado, que você quer receber de informação. Né? Aquela opinião de amigo, de amiga, de esposa, de namorada, de namorado, é válida, mas cuidado, se não tiver expertise, não considere aquilo como mentor. Você pode até ouvir, é bacana ouvir, mas não vá tomar decisão com base naquela posição, porque aquela posição ela pode estar ali toda acompanhada do lado emocional, acompanhada do lado da amizade, da fraternidade e levar você a uma decisão errada. Tá bom? Então hoje foi o papo disso. Por favor, se você está curtindo, não se esqueça de se inscrever no canal, essa coisa toda de dar o like, apertar os sininhos para você receber as nossas novas indicações aqui dos vídeos, tá? Então está sendo muito gostoso falar com você aqui. O canal está crescendo devagarinho, mas está crescendo. Então muito obrigado pela tua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.